A nossa proposta aqui é uma proposta de transformação. E essa transformação, ela precisa trazer plenitude para você. Há uma frase que eu dizia há muito tempo, eu dizia assim: prazer é uma coisa que você encontra em qualquer esquina, mas satisfação você só encontra em Jesus Cristo. Povo de Deus, graça e paz esteja com você. Espero que esteja tudo bem com você hoje. E hoje nós vamos ter uma lição muito importante. Vamos falar sobre como a fé opera e em que circunstâncias a fé opera. Hoje eu quero falar sobre 3 coisas muito importantes. Como a fé opera e em que circunstância ela opera e o que pode inutilizar ou pode paralisar a nossa fé. A primeira coisa, quando lemos em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver ali uma lista de milagres que acontecem. Pessoas recebem graças extraordinárias através do poder da fé. Porém, também vemos algumas pessoas que passaram por momentos muito difíceis e até mesmo trágicos. Então, a fé nem sempre vai fazer você triunfar nas circunstâncias, mas algumas vezes ela vai fazer você suportar as circunstâncias. Mesmo que você esteja em momentos difíceis, mesmo que aparentemente esteja tudo perdido, você está passando por dificuldades, a fé ela vai operar fortalecendo você. Enquanto muitas pessoas entram em depressão, muitas pessoas entram em desespero por causa do momento que ela está passando, mas aquele que tem fé, ele permanece firme sobre a rocha. Então nós precisamos entender, para que você não se frustre e você acha que Deus não está agindo, Deus está agindo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam diante da fornalha de fogo, eles não duvidaram. Eles disseram: se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo. Porém, se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Então, as circunstâncias, elas podem ser difíceis ou até mesmo, humanamente falando, impossível, mas a fé faz com que a gente atravesse as circunstâncias sem perder a esperança, sem perder a paz no coração. A segunda coisa que você precisa entender, eu estou diante de um texto aqui, no livro de Mateus, capítulo 14, no verso 25 diz: mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. Olha que ato fenomenal, fantástico que Jesus fez. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, disse logo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Agora veja uma coisa importante, a reação de Pedro quando ele vê Jesus. No verso 28 ele diz: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse-lhe: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui nós temos pelo menos 2 lições muito importantes. Eu disse que a fé, ela não é avalizada pelas nossas necessidades. A fé, ela é avalizada pela palavra de Deus. E é exatamente o que levou Pedro a essa experiência maravilhosa de fazer essa proeza, andar sobre as águas. Ele pede que Jesus libere uma palavra. Diz: Senhor, se és tu, eu quero que o Senhor mande, me dê uma ordem, eu vou obedecer a sua ordem e eu vou caminhar sobre as águas. Lembra que nós falamos que o reino de Deus, ele é um reino de princípios e ele é um reino de processos. Quando algum princípio, algum processo, algum conceito não fizer muito sentido, nós temos que entender que Deus, ele transcende ao imaginário humano. E é nessa hora que nós precisamos nos lançar sobre a palavra, sobre a fé. E Pedro, então, ele toma essa decisão, ele começa a andar sobre as águas. Porém, algo saiu errado. Quando a nossa fé falha,
é quando nós somos levados pelas circunstâncias. Olha o que acontece aqui, no verso de número 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começou a ir para o fundo. Veja bem, quando ele permitiu que as circunstâncias tomassem o domínio, o controle da mente dele, por isso eu disse desde o começo, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Não podemos deixar que as circunstâncias controlem a nossa mente, que as circunstâncias controlem as nossas atitudes. Quando Pedro estava realizando essa proeza, se lançou sobre a palavra de Jesus, de repente ele percebe o vento, de repente ele percebe que ele estava fazendo alguma coisa que transcende ao natural, ele estava fazendo algo sobrenatural, e a Bíblia diz que as coisas de Deus parecem loucura para o homem natural, e para ele parecia loucura o que ele está fazendo. Quando ele deixa esse pensamento entrar, ele começa a naufragar. Porém, a atitude de Pedro foi impressionante. A maioria de nós, quando alguma coisa sai errado, quando nós nos lançamos sobre a fé, sobre a palavra, alguma coisa dá errado, nós logo retrocedemos e desistimos. Pedro não fez isso. Ele disse: Senhor, alguma coisa aqui saiu errado, me ajuda. E quando ele reconhece a sua falha, ele clama ao Senhor Jesus, e Jesus levanta ele, e ele continua realizando a proeza, que é andar sobre as águas. Quando algo dá errado, nós precisamos pedir: Senhor, eu preciso de um direcionamento. Eu preciso de um direcionamento. Amanhã nós estamos já finalizando as nossas mensagens da campanha, mas amanhã eu quero falar sobre um assunto muito importante: o que impede com que a maioria das pessoas andem pela fé e tenham uma vida plena. A nossa proposta aqui é uma proposta de transformação, e essa transformação ela precisa trazer plenitude para você. Há uma frase que eu dizia há muito tempo, eu dizia assim: prazer é uma coisa que você encontra em qualquer esquina, mas satisfação você só encontra em Jesus Cristo. E a nossa proposta aqui é a gente falar a verdade, levar você a ter uma profunda experiência com Deus, levar você aos princípios e aos processos de Deus, para que você realmente seja uma pessoa abençoada para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Pai, honra, glória, louvor pertence ao teu nome. Que a presença e a unção do teu Espírito abrace o coração, abrace a alma dessa pessoa, que ela possa ter a compreensão daquilo que ela pode receber através da fé, mas também aquilo que ela deve fazer para que essa fé seja operante e não inoperante na vida dela. Pai, estenda as tuas mãos e abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Muito importante, aperta aí o coraçãozinho. Importante também deixar o seu comentário. Estou respondendo todos os comentários. Deixa o seu pedido de oração e compartilhe essa mensagem com pelo menos 7 pessoas. Deus te abençoe, que a graça salvadora de Jesus, as consolações do Espírito Santo, o grande amor de Deus esteja com você, com a tua casa, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.